Graças a Deus, é um prazer, é uma honra, mais uma vez, estar aqui reunido com todos vocês no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena palestra. Muito bem, meus irmãos, vamos lá? Temos uma escritura aqui, que hoje nós temos um assunto também muito importante para tratar com todos os amados irmãos. Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Jailson HMTV, certo? Dê o like, aperte o sininho, compartilhe o nosso conteúdo, né? Tá bom? Que Deus abençoe. Muito bem, vamos para as escrituras. Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 até o 7. Essa é uma escritura muito conhecida entre o povo, a maioria do povo da mensagem. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Veja só o que a Bíblia diz. Capítulo 10, do versículo 1 ao 7 de Apocalipse. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas houve uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. E o anjo que estava sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haverá mais demora. Versículo 7. Mas no dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém? Que Deus, irmão, abençoe a sua palavra, que a sua palavra possa entrar, não fica só apenas na nossa cabeça, mas que também possa entrar no nosso coração. Muito bem, irmão, baseado nessas escrituras, Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7, o nosso tema hoje é o corpo que traz a ressurreição. Esse é o nosso tema da nossa pequena e humilde palestra aqui no canal Jailson HMTV. O corpo que traz a ressurreição. Agora, vamos começar aqui com a mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Essa mensagem, o profeta de Deus, ele pregou no dia 17/12 de 1959, para que foi dado o Espírito Santo, aqui do parágrafo 50. Vamos começar por aqui. E eu quero que você preste bem atenção o nosso assunto de hoje. O corpo que traz a ressurreição. Veja as palavras do profeta de Deus, o 7º anjo. O mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que santificou os metodistas, que batizou os pentecostais, está aqui agora em ordem, colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. Eu quero que você, irmão, preste bem atenção nas palavras do profeta. Olha o que ele está dizendo. O mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que salvou os metodistas, que batizou os pentecostais, está agora colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. Quando isso for tão poderoso, aquele corpo entrará nesse grupo de igreja que tirará o restante deles da sepultura e haverá uma ressurreição.
É para isso que é dado o Espírito Santo. Veja o que é que o profeta de Deus está falando, irmão. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter a revelação disso. Ele diz assim, ó, quando isso for tão poderoso, aquele corpo entrará nesse corpo da igreja, que tirará o restante deles da sepultura e haverá uma ressurreição. Então, irmão Brana está dizendo assim que aquele corpo, quando o que, irmão Brana? Quando isso for tão poderoso. O que é que ele está falando isso, irmão? Ele está falando de quando isso for tão poderoso. Ele está falando exatamente de Apocalipse 10, quando o anjo forte desce. Apocalipse 18, João disse que viu um anjo poderoso que iluminava toda a terra. Então, quando essas coisas estivessem acontecendo, estivessem em cumprimento, aquele corpo entraria nesse grupo de igreja que tiraria o restante deles da sepultura e haveria uma ressurreição, e para isso que foi dado o Espírito Santo. Agora, veja, irmão, o que é que o profeta de Deus está ensinando. Agora, irmão, preste bem atenção. Preste bem atenção no que eu vou falar. Há muitas coisas muito importantes, irmãos, que a gente, que muita gente, olha, existem muitas coisas importantes, irmão, que muita gente dá mensagem por não ler as mensagens do profeta da maneira correta, junto com alguns pastores, ainda esperam algo para acontecer. Isso é verdade, irmão. Alguns pregadores ainda. E esses pregadores, por ser famoso, sabe? Por ter fama, eles levam muita gente. E muitas pessoas dizem assim, mas irmão Jailson, eu creio na abertura na palavra, eu creio na revelação de selo, eu creio nos trovões, mas ainda colocam, ainda acusam lá para frente, porque, irmão, mas o que tinha, irmão, para acontecer nesse tempo, irmão, já aconteceu. Quando esse corpo entra na igreja. Irmão, as coisas que era para acontecer no nosso tempo já deu início. Não vai começar ainda. É por isso que o profeta ele foi taxativo quando ele disse que muitos louvam a Deus pelo que ele fez, louvam a Deus pelo que ele vai fazer, mas eles ignoram o que Deus está fazendo. Nós temos de observar isso, irmão. Devemos ter a revelação disso. O irmão Brana diz que quando esse corpo entra nesse grupo da igreja. Agora, que corpo é esse, irmão? Isso é a chave importante que nós precisamos saber. Qual corpo é esse? Vamos aqui com o profeta aí da mesma mensagem. Mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Aí ele diz assim, ó. Vamos repetir mais uma vez. Depois vamos dar continuidade aqui no parágrafo 51. Ele diz, olha, o mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que santificou os metodistas, que batizou os pentecostais, está aqui agora, colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. Quando isso for tão poderoso, aquele corpo entrará nesse grupo de igreja que tirará o restante deles da sepultura e haverá uma ressurreição. É para isso que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Sem nós eles não podiam ser aperfeiçoados. Quer dizer, sem nós.
Eles quem? Os irmãos da Isera. Eles viveram um dia sobre aquilo, viveram em outro dia. Quando o inimigo vier com uma corrente de água, o Espírito Santo, o Espírito de Deus alvoraria uma bandeira contra ele. Vê? Estamos em um dia agora. Parágrafo 51, vamos falando disso. Lá atrás, eles não eram espertos e nem a metade do que nós são hoje. Eles não podiam fazer uma bomba atômica ou um automóvel, eles não tinham a ciência e coisas como temos agora, e coisas misteriosas, tentando fazer que o homem surgiu através de alguma poeira e coisas assim, tentando fazer algumas análises, tentando provar isso para trazer as pessoas a se tornarem infiéis. Mas agora, quando precisamos disso, o Espírito de Deus alvoroçará uma bandeira. O que é isso? Ele derramará seu Espírito. Então aqueles que estão descansando lá na sepultura ou sobre o altar de Deus, como diz as Escrituras, estão clamando: por quanto tempo, Senhor? Quanto tempo? Por mais quanto tempo Deus está esperando em mim, em você? A igreja está esperando em mim e em você. O tempo de adoção, quando Deus derramar em nós a plenitude de seu poder, sua ressurreição. Quando a igreja de Cristo estiver tão junto, até o ponto em que Cristo se tornar visível em nosso meio e ressuscitará os mortos e entraremos no rapto. Veja, irmão, que coisa tremenda o profeta está nos ensinando. Veja, que coisa tremenda. O tempo de adoção, quando Deus derramar em nós a sua plenitude, seu poder, sua ressurreição, que quando a igreja e Cristo estiverem tão juntos até o ponto em que Cristo se tornar visível em nosso meio e ressuscitará os mortos e entraremos no rapto. Veja aí, meus queridos. Veja aí o que tinha para acontecer, já aconteceu, irmão. Deu início. Então, quando esse corpo ele entrar nesse grupo da igreja, irmão, então o que vai acontecer? A ressurreição acontece. E essa ressurreição, irmão, ela é tanto física como espiritual. É por isso que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmão Branham, na mensagem rápido, diz que quando ele desce, ele traz essas três coisas. Agora, as pessoas, irmão, por falta de uma revelação plena, por falta de receber a palavra em plenitude, eles dizem: não, irmão, eu creio que o sétimo selo foi aberto. Mas bota a voz de arcanjo lá para frente. Não, irmão. Bota a trombeta de Deus lá para frente. Mas tudo aconteceu quando esse anjo poderoso, esse anjo forte de Apocalipse 10, desceu. E o corpo entrou nessa igreja, irmão. Parágrafo 41 e 42 da mensagem: a brecha entre as zero e selo. Quando a vinda aconteceu e aquele anjo forte, Cristo, o mensageiro, desceu, quem foi que ele encontrou aqui na terra nesse tempo? Quem foi, irmão? Ele encontrou o sétimo anjo. Então, aquele corpo entrou nesse corpo.
Meu Jesus. E quando isso aconteceu, automaticamente a ressurreição, tanto física como espiritual, aconteceu. É isso que o profeta de Deus está dizendo aqui, na mensagem para quem foi dado o Espírito Santo. Não podemos negar isso, irmão. Não podemos pegar esse acontecimento e levar lá para o futuro, como esse acontecimento já deu início lá atrás. No tempo que o sétimo anjo estava na terra. O tempo de adoção. Quando Deus pode derramar em nós a sua plenitude. Seu poder. Sua ressurreição. Quando a igreja e Cristo estiverem tão juntos até o ponto em que Cristo se tornará visível em nosso meio. Irmão, o casamento. O casamento feito pelo Filho do Homem já aconteceu. Porque aquele corpo desceu nesse corpo da igreja. E quando isso aconteceu, houve uma juntação, houve um ajuntamento. Cristo se juntou com a sua igreja. E quem era aquele que estava na terra no tempo da vinda desse corpo? O sétimo anjo. O sétimo anjo estava na terra no tempo da segunda vinda de Cristo. Para que essas coisas acontecessem, irmão. Meu Deus. Só Deus tem misericórdia de nós, irmão. Para que nós pudemos, irmão, compreender essas coisas. E ver o tempo que nós estamos vivendo. A dispensação que nós estamos vivendo. Nós precisamos saber disso. A hora que nós estamos vivendo. Muito é falar de abertura da palavra, a abertura da palavra aconteceu, isso, aquilo, outro, mas a maioria dos irmãos, a maioria dos pregadores não estão observando as coisas que aconteceu quando aquele corpo entrou nesse grupo de igreja. Aí você diz, mas peraí, irmão Jailson, que corpo é esse que o irmão Brano está dizendo, quando ele entrar nesse grupo de igreja acontecerá a ressurreição? Ora, você não entendeu ainda? Você não percebeu no que eu já falei já? Então vamos ver. Que corpo é esse? Que entra nesse grupo de igreja. E quando ele entra, ele traz a ressurreição. Vamos ver o que é que a Bíblia fala desse corpo. Mateus capítulo 27. Mateus. Eu quero ler aqui duas escrituras. Mateus capítulo 27. Porque o profeta pegou essa escritura de Mateus 27, do parágrafo 50 ao 52, e conectou com 1 Tessalonicenses capítulo 4. E ele disse o que aconteceu em Mateus 27, acontece em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Ele falou isso em 3 mensagens. Na mensagem o arrebatamento, na mensagem como poderes vencer, na mensagem o selo da Páscoa. Ele falou isso. Nessas 3 mensagens, ele faz uma conexão de Mateus 27, 50, do versículo 50, com 1 Tessalonicenses capítulo 4. E o que aconteceu em Mateus 27 acontece, ou já aconteceu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, irmão, não está para frente. Não. Está para trás. Porque aconteceu lá atrás, irmão. Lá em 1963. Mateus capítulo 27. 27. Versículo 50 ao versículo 52. Olha aqui, ó. Veja. Vejam só.
Veja isso aí. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu as pedras. E abriu-se o sepulcro, e muitos dos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muito. Mateus, capítulo 27, versos 50 ao 53. Isso aqui, irmão, aconteceu quando Jesus estava na crucificação, quando ele foi crucificado no Calvário. E o profeta de Deus, na mensagem Como Podereis Vencer, na mensagem do arrebatamento e na mensagem do selo da Páscoa, ele diz nessas três mensagens que o que aconteceu em Mateus 27, lá, quando Jesus estava sendo crucificado, vai acontecer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. E o que é aquilo ali? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, está falando de quê, irmão? Está falando exatamente da vinda do Senhor. Está falando exatamente da segunda vinda. Está falando exatamente do sétimo selo, quando ele é aberto. Essa escritura não é o que ainda vai se cumprir no futuro. Já se cumpriu lá atrás, já virou história. Meu Deus. Vamos para outra escritura aqui. 1 Coríntios capítulo 15. Irmão, nós precisamos, irmão, ter a revelação completa. Porque a plenitude já veio. As coisas que iam acontecer no nosso tempo já está acontecendo, irmão. O problema nosso é que nós olhamos muito para o futuro, sabe? Olha, pelos acontecimentos que está acontecendo aí em Israel, aí, a guerra lá, muitos irmãos da mensagem estão dizendo, olha aí, ó. Vai começar o milênio. Ora, como é que o milênio pode começar, irmão, que o rapto não terminou as suas etapas? Nós estamos esperando, irmão, a última etapa do rapto se cumprir, que é a ida da noiva. Enquanto a noiva estiver aqui, irmão, o milênio não vai acontecer, porque quando a noiva sair, aí ainda vai entrar o período da grande tribulação. Mas, irmão Jailson, mas essas guerras todas aí com Israel, com esses países aí, tal, muçulmano e essa briga toda, irmão, isso é aquilo que Jesus falou lá em Mateus 24. Os princípios das dores. Mas enquanto a noiva estiver aqui, irmão, as coisas que muitas pessoas estão achando que vai acontecer, ainda não vai acontecer. Agora, quando a noiva sair, os dois profetas entram em cena. Mas as coisas, irmão, que é para acontecer no nosso tempo, já deu início e nós temos de olhar para isso. Vamos focar nossa visão para as coisas que estão acontecendo no nosso tempo, senão nós vamos perder o foco da revelação. Mas o problema da maioria do povo, dos pregadores, é olhar só para o futuro. Esquece do que Deus está fazendo agora, no presente. Não consegue ver a ressurreição, porque quando esse corpo entra nesse grupo da igreja, a ressurreição dá início, tanto a física como espiritual, irmão. Os irmãos das eras já ressuscitaram. Você, mas irmão Jailson, eu não creio nisso. Tudo bem. Isso é problema seu. Mas está nas mensagens. Tem 3 vídeos lá no meu canal sobre isso aí. E mais uma vez eu estou entrando nisso, porque quando esse corpo entra, a ressurreição, ele traz a ressurreição, tanto física como espiritual. Olha aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 15.
versos 22 ao 23 de 1 Coríntios 15. Olha o que Paulo diz, o primeiro mensageiro. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias e depois que são de Cristo na sua vinda. Então veja que Paulo traz mais uma porção de Mateus 27. Que quando Cristo vir na sua vinda, na sua segunda vinda, o que vai acontecer? Uma ressurreição. Então, irmão Jailson, o senhor está dizendo que esse corpo, que o irmão Brana está dizendo na mensagem, porque foi dado o Espírito Santo, que quando entrar nesse grupo de igreja é Cristo? É claro! Esse corpo que o profeta está dizendo aqui na mensagem, para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 50, quando ele diz assim, ó, o mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que santificou os metodistas, que batizou os pentecostais, está agora colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. Quando isso for tão poderoso. E quando foi que isso se tornou poderoso, irmão? Quando a vinda deu início. Quando o sétimo selo abriu. Quando o anjo forte desceu do céu, aí ele diz assim, ó, aquele corpo entrará nesse grupo de igreja que tirará o restante deles da sepultura e haverá uma ressurreição. Muitos estão esperando, irmão. Ah, irmão, vai vir um terremoto aí. E quando dá esse terremoto, a voz de arcanjo vai tocar e nós vamos, e os nossos irmãos vão ressuscitar. Não, irmão, isso já aconteceu, isso está dando processo agora. Essa grande voz aconteceu, veja aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 25 agora. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Em Mateus 25. Olha aqui, ó. Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite houve-se um clamor, houve uma voz, houve um grito. Aí vem o esposo. Sai ao encontro. Meu Deus, isso aqui, irmão, se cumpriu quando o sétimo selo foi aberto. E essa escritura se cumpriu dentro de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aquela nuvem que muitos dizem que é apenas uma nuvinha. Aquela nuvem era o cumprimento das escrituras que estava se cumprindo, e muita gente dessa mensagem, muitos pregadores, especialmente os pregadores de renome, não conseguiram observar isso. E o profeta de Deus disse que a revelação só serve para aqueles que têm olho, mas eles não têm olho, irmão. São pastores da mensagem, com a mensagem do profeta na mão, mas são cegos. Porque a revelação só serve para os que têm olho. Leia a mensagem. Cristo revelado em sua própria palavra, parágrafo 158. A revelação só serve para os que têm olho. Mas a maioria desses pregadores de renome da mensagem são cegos. E o que acontece? Muitas pessoas seguem eles. E a Bíblia diz que um cego guiando um cego, ambos caem aonde? No buraco, no abismo. Meu Deus. Então, quando esse corpo, Cristo, entrar nesse grupo de igreja, e ele entrou em quem? Irmão, quando Cristo desceu em 63, quem estava na terra nesse tempo? O sétimo anjo. Onde nós, cada um de nós, vamos representar. Irmão, até o último eleito que ainda vai entrar, ele por presciência, por predestinação, já foi representado pelo sétimo anjo. Meu Deus. O sétimo anjo representou todo o nosso grupo do nosso tempo, irmão. E aconteceu o quê? A ressurreição.
aconteceu. Que você crê ou não, irmão, a ressurreição dos santos das eras, eles já ressuscitaram. Porque eles estavam esperando em nós para ser aperfeiçoado, para se cumprir o que Paulo disse em Hebreus capítulo 11. Sem nós, eles não podiam ser aperfeiçoados. Irmão, nós estamos vivendo no tempo da perfeição, a perfeição tão profetizada na Bíblia. Paulo disse aqui em Hebreus, olha o que Paulo diz aqui, ó. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Olha o que é que Paulo diz. Olha o que é que Paulo diz aqui, ó. Pelo que deixai os rudimentos da doutrina de Cristo e prosseguimos até a perfeição. Olha, prosseguir, caminhar até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das almas mortas e da fé em Deus. Então, precisamos deixar essas coisas e seguir a perfeição, irmão. Mas para nós, a perfeição, o irmão Breno disse que a perfeição é Cristo. Nós estamos vivendo nesse tempo. No tempo da perfeição, porque aquele corpo, Cristo, desceu e entrou nesse grupo, nesse corpo da igreja, o sétimo anjo, e cada um de membro da noiva foi representado nesse acontecimento que aconteceu lá atrás em 63, irmão. E quando isso aconteceu, a ressurreição aconteceu, tanto física e espiritual. Vamos adiante aqui, ó. Olha o que o irmão Brana diz na mensagem A Palavra Falada e a Semente Original, primeira parte, que ele pregou no dia 18 de março de 62. Veja o que ele diz aqui no parágrafo 95. Olha o que ele diz aqui, ó. No parágrafo 95. Escute, irmão, as palavras do sétimo anjo. Você crê que o sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo, como o irmão Brana disse lá na mensagem A Festa das Trombetas? Olha o que ele diz aqui, ó. Minha missão, eu creio que Deus tem me chamado. Eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isso é o que eu disse que faria, vê? E contar ao mundo. Minha missão, eu creio, na terra, é o quê? É precursar a vinda da palavra. Vê? A vinda da palavra, que é Cristo. E Cristo em si tem o milênio e tem tudo bem ali, porque ele é a palavra. Olha aqui o corpo, irmão. Olha aqui. Além do corpo, que é Cristo, além dele trazer a ressurreição, ele também em si traz o milênio. Ele introduz, ele começa a produzir o milênio na noiva. Tanto na noiva que está viva, como naqueles que faz parte da noiva que ressuscitaram, aqueles que estavam dormindo nas eras. E quem trouxe isso foi Cristo. E ele entrou nesse corpo, nesse grupo da igreja, da noiva. Mensagem, a palavra falada e a semente original, primeira parte. Vamos aqui. Olha aqui, vamos adiante mais. Mensagem, eu li em 62, agora vamos para 63. Dia 28 de junho de 63, Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 205 ao 207. Da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, 205 ao 207. Olha o que o irmão Brana diz. Agora, a vinda do Senhor está em mistério. Nós não sabemos quando ele vem. É aqui que muitos se pegam. Olha, quando a gente fala que a segunda vinda já deu início, não, ela ainda vai acontecer, porque se pegam aqui, ó. Mas se pegam só nesse parágrafo, eles não vão adiante. Eles não lêem o resto e para ver o que é que o profeta de Deus diz. Olha, agora, a vinda do Senhor está em mistério.
Nós não sabemos quando ele vem, como ele vem, porém nós sabemos que ele vem. Está vendo? E também estavam todos os mistérios de Deus esperando por esse último dia. Depois que ele já tiver completado, então ele revela e mostra o que ele tem feito. Oh, que coisa! Nunca entregou o seu ministério totalmente. Olha aí, as coisas se abrindo. Ele já mostrando que essa vinda, que ele disse que ele ainda vem, já está em cumprimento. É exatamente dessa forma, esperando com os 7 selos. Agora, quando Deus usou Martim Lutero para sair dessa primeira igreja, ou dessa era da igreja, quando ele usou Wesley, ele gradativamente os trouxe para fora. E estava revelando neles essa era da igreja. Quando se voltam através da Bíblia, agora descubra-se, porém, nos últimos dias, a razão por isso foi uma coisa tão tremenda, porque ele falou disso aqui e mostrou esses 7 trovões. Agora, o 207. A revista Life está reunindo esse ciclo de nuvem e luz ali que eles não puderam entender. E não sabe ainda, porém aqui dizendo, vai ali, espera que esses mistérios sejam revelados. E aqui meses antes que isso acontecesse, então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram nessa fotografia? Até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava se materializando, descendo com as suas asas para trás e sua cabeça voltando para um lado, ali, bem ali na fotografia, precisamente meses antes que isso acontecesse. Isso foi dito aqui, que ele vai reunir o corpo de crente para revelar e ligar aquela extremidade perdida. Meu Deus. Aqui está, irmão, o corpo descendo e entrando no corpo de crente. E quando ele desceu, irmão, esse anjo forte, esse anjo poderoso, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele desceu. Quem foi que ele encontrou? A mesma coisa, irmão, que aconteceu na primeira vinda. Lá no Rio Jordão, quando Jesus veio ao encontro de quem? Quem estava na terra nesse tempo? O seu profeta. A palavra vinda ao profeta. A mesma coisa aconteceu nesse tempo agora, irmão. É um paralelo com a primeira vinda. O que aconteceu na primeira vinda acontece na segunda vinda, e isso está já para trás. Meu Deus. Aquele anjo se materializou no corpo da noiva, no corpo da sua igreja. E nós que fazemos parte da noiva, isso é que nós fazemos, fomos representados no corpo do 7º anjo. Isso é tremendo demais, irmão. E quando esse corpo entrou no corpo dessa igreja, quando esse corpo se uniu no corpo da noiva, irmão, o que aconteceu? Trouxe a ressurreição dos santos das eras. Porque a ressurreição, irmão, existe um erro muito grave dentro da mensagem, ao que alguns pregadores, gente boa, irmãos bons, mas tem hora que eles querem defender a sua doutrina. Sabe o que eles dizem? Não, irmão, os apóstolos sabiam sobre o 7º selo, sabia? Não, irmão. Paulo, quando falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele acreditava que isso ia acontecer no tempo dele, mas não era.
Porque no tempo de Paulo era o primeiro selo. E Paulo estava profetizando de algo que ia acontecer no futuro, que é o sétimo selo. Olha, os apóstolos, irmão, eles sabiam sobre os trovões. Como é que sabia sobre os trovões? Que os trovões só iam ser revelados depois das eras. Não, irmão. Mas para defender as suas doutrinas, por não ler a mensagem da forma correta, não saber conectar os parágrafos com os textos das escrituras da maneira correta, dentro da revelação, eles começam a cambalear dentro dos mistérios. Mas, quando aquele corpo, e aquele corpo é Cristo, quando ele entra nesse grupo de igreja, quando ele entra, quando ele se materializa, quando ele se encarna no corpo do representante da noiva que estava aqui na terra no tempo da sua segunda vinda, que é o sétimo anjo, a ressurreição acontece. Os irmãos das eras, porque a ressurreição, irmão, não está em ordem crescente, ela está em ordem decrescente, ela começa daqui para lá. A primeira ressurreição que João fala lá no capítulo 20 de Apocalipse, aqui, ó. Capítulo 20, versículo 6 de Apocalipse. Olha o que é que João diz, ó. Olha o que é que João diz aqui, ó. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurados e santos. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão 1000 anos. Essa primeira ressurreição, irmão, muitos irmãos da mensagem, pessoas boas, com uma boa intenção, ainda está esperando acontecer. Não, irmão, porque vai ter um terra. Não, irmão, essas coisas aconteceu em 63, no dia 28 de fevereiro, quando aquela nuvem apareceu. E no mês de março, aqueles anjos apareceu para o sétimo anjo e tomou ele e arrebatou para cumprir o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha aqui, irmão. Versículo 17. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa escritura, irmão, ela já deu início. E ela deu início quando o sétimo anjo foi arrebatado pelos 7 anjos e levou ele. Meu Deus. Isso, irmão, nós agora devemos ir também para lá. Mas já fomos representados pelo sétimo anjo. Nós já fomos representados, irmão, pelo sétimo anjo. Eu que faço parte da noiva, que eu faço parte da noiva, eu já fui representado, eu já fui a esse encontro. Porque quem foi primeiro lá foi o sétimo anjo, irmão. Agora nós devemos se esforçar, se interessar, lutar, sabe? Tomar a palavra, tomar a mensagem profética do sétimo anjo, tomar a revelação para ir para esse encontro também. Porque o sétimo anjo já foi e nos representou. Então, irmão, quando aquele corpo, que é Cristo, desceu e se materializou e se encarnou no corpo da sua igreja brana. Eita, eu sei que muitos irmãos vão dizer, mas peraí, irmão Jesus, o senhor crê que o novo nome é Brana? Eu não estou dizendo que o novo nome é Brana, mas Brana estava nesse tempo da vinda. Quem estava aqui era Brana. Não foi Billy Graham, não foi Oral Robson, foi Brana. Aí aquele anjo forte, poderoso, aquele anjo forte, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, de Apocalipse 10, de Apocalipse 18, Apocalipse 20. Quando ele desceu, ele se materializou, virou matéria
no corpo do sétimo anjo. E cada membro da noiva foi representado nesse acontecimento. Vamos adiante aqui, ó. Mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Pregado no dia 25 de junho de 1965. Parágrafo 269. Os Ungidos dos Últimos Dias. Eu quero ler aqui, pegar aqui na metade do parágrafo. Olha o que o irmão Brana diz. Olha o que o sétimo anjo, o que representou o grupo da noiva lá em 63, quando a segunda vinda deu início, quando o sétimo selo foi aberto, quando a ressurreição dos santos das eras aconteceu. Porque não vai acontecer, não, irmão, aconteceu. A voz, aquela grande voz que aconteceu lá em Mateus 27, aconteceu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque Mateus 25, 6 estava se cumprindo dentro de 1 Tessalonicenses 4. Irmão, Malaquias 4, Mateus 25, verso 6, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e 52, Apocalipse capítulo 8. Essas escrituras se cumpriu dentro de Apocalipse 10, de 1 a 7. De 1 a 11. 1 Tessalonicenses 4,16. Mateus 25, verso 6. 1 Coríntios 15, 51 ao 52. Essas escrituras, irmão, se cumpriu dentro de Apocalipse 10. Olha o que o profeta diz. Eu não fui aquele que apareceu. A palavra epifânia, aparecer, ali no rio. Porque ali no Rio Ohio, em 1933, quando o irmão Branham estava batizando, houve o aparecer de Cristo. Porque primeiro vem o aparecer, para depois a vinda. Em 1933, lá no Rio Ohio, houve o aparecer de Cristo. Em 63, lá no Arizona. Olha os lugares geográficos. Olha os lugares geográficos. O aparecer aconteceu no Rio Ohio, mas a vinda aconteceu em Tucson, Arizona. Eu não fui aquele que apareceu ali no rio. Eu somente estava ali presente quando ele apareceu. Eu não sou aquele que traz essas coisas e prediz essas coisas que sucede tão perfeitamente. Eu somente sou o que está perto. Eu somente sou o que está perto. Quando ele o faz, eu somente fui uma voz que ele usou para dizer. Não foi o que eu soube, simplesmente foi o que ele me rende, por meio do qual ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo. Não foi uma manifestação do Filho do Homem. Não foi uma manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem. Foi o ministério que Deus desenvolveu. Não um homem, é Deus. O anjo não foi o filho do homem. Ele foi o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. E é dele que você está se alimentando. Não está se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras passarão. Porém, você está se alimentando com a palavra inesgotável do corpo do Filho do Homem. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando o corpo, irmão, palavra do Filho do Homem, muitas pessoas ficam brigando. Olha aqui, irmão. Ali em 63, quem desceu foi uma unção. Não. Ali em 63, irmão, quem desceu foi o corpo, palavra do Filho do Homem. E quando ele desse corpo entra nesse grupo de igreja, o que acontece? Acontece a ressurreição dos irmãos, daqueles que fazem parte da noiva das eras, irmão. Irmão,
Isso aqui não tem interpretação humana, não. Tudo que eu falei está aqui, dentro da voz do sétimo anjo. Agora isso está com você. Que você crê ou não, isso é problema seu, não é meu. Eu apenas entreguei aquilo que o sétimo anjo falou. Eu apenas sou responsável pelaquilo que eu entrego através da mensagem do sétimo anjo, o último profeta que Deus ia tratar com o povo gentil. Depois do sétimo anjo, não tem mais profeta. O único povo que vai receber profeta é o judeu, os 144 mil. Tá bom, meus irmãos? Então aí está. O corpo que traz a ressurreição. Irmãos, que Deus, irmão, nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós, compaixão de nós, e nos ajude para a gente caminhar dentro da plenitude da sua palavra que Ele trouxe para nós nesses últimos dias, tá bom? Que Deus abençoe. Mais uma vez eu peço aqui a vocês, irmãos, que ainda não se inscreveu no nosso canal, Jailson Game TV, se inscreva no nosso canal, irmão. Dê o like, certo? Que é muito importante, porque você dando like, o YouTube reconhece que você gostou dos nossos conteúdos, então nossos conteúdos são espalhados mais dentro do mundo da internet, tá bom? E também se aperte o sininho, porque toda vez que nós colocamos um vídeo no canal, você recebe automaticamente aí o aviso, certo? E compartilhe esses conteúdos com seus irmãos, com os amigos, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço e até a próxima, viu, irmão? Até a próxima oportunidade, ore por nós e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.